vezes Jesus vai falando no nosso coração o que Ele deseja falar para vocês. E teve um momento que Ele falou assim, sobre o nosso relacionamento com as sogras. Ele diz assim, Nice, fale sobre as sogras. E eu lembrei da Santa Giana, que é a nossa outra santa baluarte, e que ela se dirigia à sogra, nos escritos dela, como sendo a própria mãe. E isso não aconteceu comigo. No início do casamento, eu tive muita dificuldade de aceitar minha sogra. Por várias situações, eu rejeitava minha sogra, a mãe do meu esposo. Chegou um ponto que eu cheguei a odiar a minha sogra no meu casamento, por não aceitar a forma como ela era. E eu não percebia que isso também era um dos pivôs do nosso relacionamento não ir bem nesses 5 anos. Por eu não aceitar a minha sogra, eu comecei a jogar o meu esposo contra ela. Eu percebi, assim, hoje eu percebo o quanto que eu feri o 4º mandamento da lei de Deus, que diz honrar pai e mãe. Se eu não honrei a minha sogra, que é a mãe do meu esposo, e levei ele a não ter o amor, eu tinha ciúmes do meu esposo com a minha sogra. Eu tinha ciúmes do meu esposo, do amor do meu esposo para com a minha sogra é viúva. Então, isso tudo foi gerando um transtorno muito grande no nosso casamento. Interessante, gente, quando a gente não aceita a sogra, quanto mais mal a gente fala dela para o nosso esposo, mais o veneno reverte para nós. Mais o veneno reverte para nós. Eu não aceitava ela e falava mal dela, e eu fui me tornando uma mulher amarga, uma mulher fechada. Eu não percebi o quanto que eu estava ferindo o meu esposo. E eu fui vendo, eu falo mal dela e ele não gosta de mim, eu falo mal dela, o que está acontecendo? Mas existe uma lógica nisso tudo. O meu esposo, ele tem a formação do sogro e da sogra. Os nossos esposos carregam o sangue da nossa sogra e do nosso sogro. Se eu estava ferindo, falando mal da minha sogra, parte do gesto eu estava rejeitando. Às vezes a gente pensa que é possível amar os nossos esposos e rejeitar as nossas sogras. Não é possível. Não é possível, gente. Pois o nosso esposo, ele é formado pela mãe dele. Então, coisas do nosso esposo que é semelhante à nossa sogra. Se a gente não aceita a sogra, a gente acaba não aceitando o esposo. A gente acaba rejeitando o esposo. E é claro que, por ser filho, ele vai ter características de personalidades da mãe, vai ter características físicas da mãe. E o gesto tem muitas características físicas semelhantes à mãe. E eu vi o quanto que era errado eu não acolher a minha sogra e comecei a perdoar, a fazer um exercício de perdão. E não foi tão simples. Eu tive que pedir para Deus a graça de aceitá-la e de perdoar. Porque também tem uma esperteza feminina, eu vi que eu estava perdendo o gesto por isso. E comecei a pedir para Deus a graça de perdoar de todo o meu coração a minha sogra. Quando a gente não aceita a sogra, a gente acaba por contaminar o nosso coração. Então, o amor que deveria fluir de uma forma livre e completa para o coração do esposo, livre e completa para o coração dos filhos, acaba por não fluir. Porque existe um ranço ali dentro, existe algo azedando ali dentro. O perdão não concedido à sogra, eu vejo assim, que é um dos motivos de grandes transtornos nos nossos casamentos. E Deus pede para a gente, para nós honrarmos a nossa sogra, como honrar o nosso próprio pai e honrar a nossa própria mãe. Então, eu vejo assim, que esse perdão concedido à minha sogra, a decisão também de morrer para outras situações que vinham contra o nosso matrimônio, foi restaurando em nós o amor, né?
A minha sogra, no dia da festa aqui dos 15 anos, quinta-feira do casamento, quando ela se aproximou de mim, eu abracei ela e disse assim: obrigado. Obrigada pelo filho que tu me destes. Obrigado por esse grande filho que tu me destes. Então, quanta libertação aconteceu no meu matrimônio por amar e por acolher a minha sogra.